Boa noite a todos, que a doce paz do Senhor Jesus esteja em cada coração, em cada lar. Bom dia para você que está assistindo agora pela manhã, tomando o seu café e assistindo. Para você, boa tarde, você que só veio assistir agora, né? E boa madrugada para você, é o único tempo que você tem para assistir mesmo, mas está aí firme, perseverando, assistindo às aulas. Não deixa nenhuma de fora, tá certo? Muito bem. Vamos lá ler um texto da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé. Paulo, ele ganhou Timóteo para Cristo na primeira viagem missionária, que foi para a Ásia Menor, começou em Atos, capítulo 13, e termina no capítulo 14. E nessa carta de Paulo a Timóteo, é interessante que na segunda viagem missionária, Paulo já leva Timóteo consigo, né, para fazer parte de um empreendimento missionário extraordinário. E Timóteo, ele tinha a mãe e a avó que eram judias, né? Mas seu pai era grego, o que impediu de Timóteo ser circuncidado e ter ido à sinagoga, cumprir toda a ritualidade de um menino judeu, porque isso era a condução do pai e a mãe não podia fazer. A exceção de um garoto circuncidado na Bíblia é a esposa de Moisés, quando vai para o Egito, ela vai circuncidar os meninos como uma pedra, e usava-se pedras mesmo naquele período, como facas, né? Pedras de sílex, principalmente, eram utilizadas como instrumentos cortantes. Mas isso não havia lei ainda, né? Moisés estava descendo para tirar o povo do Egito, quando Zípora circuncidou seus filhos, porque senão Deus ia matar Moisés. O Deus que chamou Moisés, que disse que estaria com ele, que deu os sinais, na hora de descer para o Egito, quis matar Moisés numa estalagem. Aí vocês, que coisa irônica, né? Contraditória. Deus disse que estaria com ele, deu tantos sinais e agora Deus quer matar Moisés. E o encontrou numa estalagem e o quis matar. Como é que pode uma coisa dessa? Aqui Moisés estava de uma dívida com Deus, estava vivendo de forma irregular diante da lei de Deus. Ele não tinha circuncidado seus filhos. E ele dá um sinal, e Zípora compreende, o acusa de ser um esposo sanguinário, porque a circuncisão sangrava muito, né? E nisso ela circuncidou os meninos. Porém, isso entrou na lei, foi reconhecida a circuncisão, normatizou, padronizou, e aí sempre tem que ter um moé, um especialista na circuncisão, que é o rito da Brit Milá. Se chama Brit, essa palavra Brit quer dizer aliança, não é? Aliança da circuncisão, é o Brit Milá. E nisso, Timóteo nasceu no lar, mãe, avó judia, tradição judaica, mas os judeus diasporados, da diásporas, dispersos, eles contraíram casamentos com gentios. Paulo nasceu entre os judeus da diáspora, em Tarso da Cilícia, mas teve a felicidade de nascer dentro de um lar que pai e mãe eram judeus. Ele disse, sou hebreu de hebreus, né? Paulo diz aos filipenses. Então, pai e mãe eram judeus de tradição conservadora, seu pai também era fariseu, conforme ele informa, mas Timóteo não teve a mesma felicidade. E Paulo, quando encontra Timóteo, na segunda viagem, ele tem um bom testemunho, conhece bem as Escrituras, foi bem educado pela mãe e pela avó, não teve direito ao rito, aquela participação na sinagoga, provavelmente ele nunca tem entrado numa sinagoga. Por quê? Porque ele era judeu e não era circuncidado. Então, até hoje, a tradição judaica preserva um rito de purificação para os homens. Existe um mikve e um bó em toda a sinagoga. As sinagogas, elas são praticamente as mais antigas, todas construídas próximo de um rio. Por quê? Porque eles criavam um canal do rio
até o Bó, que é o tanque de águas em movimentos. Esse tanque não chegava e acumulava ali. Ele tinha um meio de circular as águas por ele, porque os judeus não trabalham com águas paradas. E desse Bó alimentava o mikve, alimenta, né, até hoje, né? E tem que fazer esse rito de purificação naturalmente. O mikve, que é a piscina de 7 degraus. Os judeus sempre mantêm essa tradição. Há muitas sinagogas achadas pelo mundo que elas todas têm o Bó e o mikve. Nós temos a sinagoga mais antiga das Américas, e ela foi construída aqui na cidade de Pernambuco, né? Na Rua dos Judeus, que é hoje chamada Rua do Bom Jesus, e lá foi achada a sinagoga mais antiga. E uma das maneiras de encontrar essa sinagoga, que ela estava perdida por mais de século, é que uma das lojas que existia naquela rua teria sido a sinagoga. Qual delas? Ninguém sabia, né? Mas houve uma enchente muito grande, águas vazaram e estourou, e quando foram em busca de onde vinham essas águas, aí descobriram o Bó, o tanque que recebia as águas e, naturalmente, pela estrutura, levava para o mikve, e aí foi tombado e resgataram a sinagoga. Hoje é um museu de visitação, resgataram as paredes originais, parte do piso. Então, é um ambiente extraordinário, e na parte de cima ela foi construído o prédio, porque havia todo o material arquivado na sinagoga de Amsterdã, né? E foi guardado lá. E na sinagoga de Nova York, porque os judeus saíram daqui, de Pernambuco, e foram inaugurar a sinagoga de Nova York, que era a Nova Amsterdã naquele dia. Eu não sei se Jéssica esteve lá comigo na sinagoga. Fiz diversas. Infelizmente não pude. Não, Infelizmente né? não pude. Fiz mais de 10 viagens para lá, né? E Timóteo, ele não era circuncidado, porque para entrar na sinagoga saberia se era circuncidado ou não, por conta do rito de purificação dos homens. E o texto de Atos dos Apóstolos diz que Paulo o tomou e o circuncidou para entrar nas sinagogas. Então, Paulo, de fato, circuncidou Timóteo para ele ter acesso à sinagoga. Já no caso da carta aos Gálatas, já que essa é teologia contemporânea, a gente vê que os fundamentos do evangelho, eles são inamovíveis, não podem ser movidos. Eles são inalteráveis, não podem ser alterados. Eles são inegociáveis. Eles são intransferíveis. Eles são exclusivos. E Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 2, chega em Jerusalém e ele leva Tito, que é grego, com ele, é gentil, e eles estão insistindo com ele para circuncidarem Tito. E Paulo diz: eu não cedi nem por uma hora para que a verdade do evangelho não fosse comprometida. Não cedeu nem uma hora sequer. Como é que Paulo circuncida Timóteo para entrar na sinagoga e não circuncida Tito na exigência dos homens? Isso aqui tem que ficar claro para nós, para a gente aprender a se comunicar com outras visões, cosmovisões e teologias e comportamentos e ritos diferentes, sem comprometer a verdade do Evangelho. Quando Paulo circuncida Timóteo, ele faz por uma questão missiológica, o foco é missões, e a sua proposta foi cultural. Ele adequou-se à cultura, ao rito, para ter acesso à sinagoga para comunicar as verdades. Ele não fez para Timóteo ser salvo. Ele fez para ter acesso à sinagoga para pregar o evangelho. Veja a diferença. No caso de Tito, estão exigindo a circuncisão para que Tito seja salvo. Aí compromete a verdade do evangelho. Quando a circuncisão é exigida com o propósito de salvar o homem, Paulo não circuncida. Quando é necessário circuncidar para ter acesso para pregar o evangelho, Paulo circuncida sem nenhum problema.
Diferencie isso, que faz toda uma diferença na nossa forma de ver o mundo e dialogar com ele. Então, Paulo diz acerca de Timóteo: eu não tenho outro igual a Timóteo. Eu imagino Tito lendo uma carta e Paulo dizendo isso lá: eu não tenho outro igual a Timóteo. Porque a forma como ele elogia seu filho na fé, Timóteo, e é interessante que a última carta de Paulo é para Timóteo, é o pupilo que ele vai transferir o bastão para que ele dê continuidade à missão. Paulo está às vésperas da morte em Roma, manda Timóteo deixar Éfeso. A igreja mais teológica que Paulo fundou foi Éfeso. E essa igreja teve um marco na história do cristianismo primitivo, porque Paulo gastou mais tempo lá. Paulo enviou uma carta para lá. Paulo mandou Timóteo para lá e escreveu 2 cartas para Timóteo que estavam lá, junto com a carta aos Efésios da 3. Depois, Jesus mandou escrever uma carta ao anjo da igreja que está em Éfeso. É que essa igreja era muito importante. Nós não temos nenhuma igreja no Novo Testamento que tenha recebido tamanha atenção como Éfeso. Então, vamos ler na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta, capítulo 4. Paulo diz assim, segunda carta a Timóteo, capítulo 4: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amém? Que texto tremendo, né? A mensagem de Paulo para Timóteo. A preparação que ecoa nos nossos ouvidos com um som de vivacidade e realidade mais presente possível. Vamos orar, gente, pedir que o Senhor nos ajude. Vamos pedir para que Jéssica esteja orando aí por nós. Amém, professor. Oremos, então. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por este momento de conhecimento, de aprender a tua palavra. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor possa estar abençoando a mente dos meus amigos, que eles possam assimilar, compreender todo o conteúdo que será repassado nesta noite. Abençoe também o professor, que ele possa transmitir com sabedoria, com a capacidade que vem do teu Espírito, para que nós possamos, ó Deus, aprender, aplicar, repassar a tua palavra de forma correta, de acordo com a tua vontade. É assim que nós choramos, Pai amado, Pai querido, em nome de Cristo, amém. Amém, glória a Deus. Queridos santos em Cristo Jesus, é com alegria que voltamos a mais um encontro, a mais uma aula, para compartilharmos de um conteúdo tão enriquecedor, tão atual. Pense como isso é atual. Para mim, se não for para alguns ou para você, mas para mim é muito atual esse tema. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa temática aqui da teologia contemporânea e deixa eu me compartilhar aqui com vocês. Já
Ok. A pergunta é, está passando aí para vocês? Sim. Ok. Então, vamos avançando. E nós paramos ali na biografia de Martinho Lutero, falamos das 97 teses contra a teologia escolástica, um mês antes das 95 teses. Se tiver a oportunidade de ler cuidadosamente, perceber a riqueza dessas teses, e se você voltar a estudar um pouco dos escolásticos, aí você verá ainda mais a grandeza do pensamento de Lutero para aquele contexto. E hoje, dando continuidade, eu trago aqui já esse resumão para nós, porque eu gosto dessas panorâmicas assim, para facilitar a nossa introdução geral, é que, a partir da Reforma Protestante, nós vamos ter a Reforma e a Contra-Reforma. A partir dessa reforma, que acontece no século XVI, Lutero inaugura a teologia da cruz, e, a partir da Alemanha, nós temos que ver que o trabalho de Lutero foi um dos mais grandiosos de todos, né? Quando Lutero estava fixando as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, João Calvino estava com 6 anos de idade. E você verá que nós temos no Brasil uma tradução de uma carta, entre muitas, que foi traduzida, de João Calvino escrevendo a Lutero, e ele chama ele de meu pai. Meu pai. É bem interessante, né? E ele faz lá alguns questionamentos e o trata como meu pai e elogia a competência de Lutero. Lutero enfrentou o Papa, a maior autoridade religiosa. Lutero enfrentou Carlos V, o imperador que dominava sobre todos os príncipes. Na Dieta de Worms, Lutero enfrentou face a face. Lutero enfrentou o intelectual mais elevado da época, os dois. Dr. John Eck, em Leipzig, participou de um debate participou de um debate com Erasmo de Roterdã, o grande humanista. Lutero enfrentou a bula papal que o condenava. Lutero enfrentou a Dieta de Worms. Lutero enfrentou a revolta dos camponeses, que ele não deu apoio. Lutero foi um homem de grandes embates, grandes enfrentamentos. Então, o que está por trás de Lutero não é brincadeira. Se você for elencar e tratar dos grandes embates de Lutero, e quando você vai para a teologia de Lutero, então você passa a entender que o contexto de Lutero exigia dele certos posicionamentos. Com tudo isso, há pontos frágeis na vida de Lutero, na sua teologia. Ele quase rejeitava a epístola de Tiago, porque você tem toda uma proposta de, em cima da reforma, que a justificação, que a salvação é pela fé, que o justo depende da fé exclusivamente, e ver Tiago dizendo que você depende das obras e que somente pela fé ninguém será aperfeiçoado, mas é as obras que irão aperfeiçoar a sua fé. Aí ele não aguentou, ele chocou, ele não conseguiu digerir Tiago de início. Graças a Deus que com o tempo ele amadureceu e voltou o olhar e a compreensão sobre Tiago. Mas inicialmente ainda registrou que era uma epístola de palha, né? E outra questão frágil em Lutero foi o seu antissemitismo. Ele não gostava dos judeus e chegou a escrever um livro contra os judeus, acusando os judeus de certas coisas, chamando o judeu de porco, o que gerou uma versão, esse livro dele até hoje
é utilizado como bandeira do antissemitismo. E Hitler fez uma homenagem a Lutero assassinando os judeus, se identificou com ele. Então, tem esses lados também, né? Se você for na vida de cada reformador, analisar a história friamente, sem paixão, sem aquele calor da comemoração, aquela empolgação, a gente se depara com algumas coisas que nos deixam com certas interrogações. Mas, com cerca de 100 anos, quase 100 anos depois da teologia de Lutero, a reforma ter sido implantada, reconhecida, depois de muitos embates, já havia pessoas dentro da igreja alemã, luterana, que não suportava mais o sistema, que foi uma continuidade de um sistema engessado, ritualístico, que deu continuidade a um segmento de certos padrões que se assemelhava muito ao catolicismo, e aí que surge uma busca, e olha que Lutero foi contra os escolásticos, isso aí ficou muito claro, diferente dos calvinistas que aderiram mais à visão escolástica, né? E aí se fala até da nova escolástica calvinista, né? Na história da teologia. Lutero deixa uma estrutura que segue, porém, alguns já não estão suportando aquele sistema engessado, frio, catedrático demais, e sem experiência, sem você poder só ir para a igreja e cumprir aquela regra, aquele ritual, isso de tal horário, isso de tal horário, tudo mecanizado, e nisso surge, então, o movimento pietista. O movimento pietista ele tenta reformar a teologia na igreja luterana, quando eles buscam por uma experiência, uma participação, porque está tratando do sujeito, do humano, e eles precisam não só do conhecimento da doutrina, mas também da experiência com esse Deus, da experiência com o Espírito, de uma vivência pessoal, experimental, através da devoção, da espiritualidade. E aí surge o movimento pietista. O movimento pietista é um movimento intelectual, mas voltado para a experiência da espiritualidade. Esse movimento trará uma contribuição grandiosa para o Ocidente, que a partir dele vai se desenvolver. É um movimento embrionário que ganha forma, e ele cresceu rápido porque havia um clamor interno nas pessoas que estavam vivenciando aquele sistema tão pesado, tão denso, sem nada que trouxesse uma alegria, era mais aquela ideia de fazer parte de uma religião e cumprir ritos religiosos sem descobrir qual o sentido disso para eu sentir isso, né? E nisso surgiu o movimento pietista. A palavra pietista, que vem do latim pia, e aí Jacobus Spencer ele vai publicar uma obra chamada Pia Desidéria. Eu posso escrever aqui, se alguém quiser escrever para a gente aí, Pia Desidéria, deixa eu ver aqui, Pia Desidéria. Essa palavra, esse livro, Pia Desidéria, pia, que é a palavra piedoso, piedade, né? Essa palavra quer dizer puro, pia. Pia é puro.
Pia Desidéria, sentimentos puros. Sentimentos puros. Esse livro ficou muito conhecido, que é o livro-chefe do pietismo, né? Que é o chamado a essa experiência. Então, essa teologia pietista, que vem da teologia alemã luterana, ela passa a evocar agora um chamado a uma espiritualidade. E essa teologia vai influenciar até pensadores liberais, como o Schelemar, né? Ele é um pietista, e essa teologia trouxe uma grande contribuição. Você tem a palavra propiciação, esse pi de pia, propiciação. Esse pia está ali no meio, né? Que é a purificação, tornar puro a pessoa, né? Aplacar a ira de Deus, tornar aceitável. Expiação, mover, e pia, expiação, expiação. O pia está ali no meio, né? Do latim. A teologia reformada, ela caminha, Zwinglio estabelece as bases, João Calvino organiza a doutrina reformada e, ao lançar a grande obra da fé cristã, as Institutas da Fé Cristã, e ele tem o seu seguidor, Teodoro de Beza, que tem um discípulo que é Jacobus Arminius, que é o Armínio, que não consegue se encaixar com a doutrina da expiação limitada, que Cristo morreu apenas por alguns e que a salvação é apenas por alguns. Você não pode pregar para as pessoas assim: Jesus te ama, Deus quer te salvar, Jesus morreu por você. Você tem que pregar: Jesus morreu pelos pecadores e ele ama os pecadores. E esses pecadores que ele ama e que ele morreu são os eleitos, é a igreja, porque ele morreu pela igreja. Então, essa proposta para Armínio não fazia muito sentido diante de outros textos. Então, ele vai lançar uma teologia rompendo com essa visão de uma expiação limitada e mostrando que a expiação será aberta para todos. Nisso, a visão que predominava na teologia reformada é a visão monergística, monergismo, olha, monergismo. Monos, único, e energia, vê a palavra energés em grego, que é energia, uma única energia, uma única ação, um único poder atuou para salvar o homem. Então, é uma decisão de Deus a partir de um decreto que a salvação acontece. Ele decretou quem seriam os salvos e decretou quem seriam os perdidos. Então, dupla predestinação, preterição, escolha desse, rejeição desse. E nessa proposta da teologia reformada, de base calvinista, o monergismo é o que determina o caminho. Tá tudo, nunca haverá a participação humana. Então, o Jacó Armínio, com a sua proposta, ele vai criar uma visão sinergística, um sinergismo. O que seria o sinergismo para ele? Sim, é unir as forças que Deus quer salvar o ser humano, Deus é o único que pode salvar, e ele condiciona todos os meios para salvar, inclusive é o Espírito dele que vai convencer por meio da pregação o pecador, e aí ele vai chamar isso de graça preveniente, que esse termo não será de Armínio, será de John Wesley, preveniente, que vai criar essa palavra. A partir da fala de Armínio, ele vai criar essa palavra, preveniente, essa graça que capacita o homem a responder à salvação. E aí haverá uma
uma contribuição do homem depois de salvo, não para ser salvo. Que o pessoal confunde isso e acusa os arminianos de semipelagianos, né? Mas não é essa a proposta. É preciso ler Armínio para entender isso, que Armínio não defendia isso. Existe uma proposta sinergística, depois de salvo, você vai batalhar, porque você foi salvo, recebeu todas as condições, agora é dever seu zelar pela salvação. Enquanto os eleitos não perdem a salvação, os, os arminianos entenderão que há uma possibilidade de perca de salvação. Agora, não é uma coisa descartável, se perde na esquina qualquer coisa que deixou de fazer isso, ou algum costume ou tradição da igreja. Tem nada a ver com isso, não, viu? E existe muita gente aí levando uma doutrina para frente que está mais para um pelagianismo do que para arminianismo. Então, vem uma proposta sinergística. Quer queira, quer não, o Sínodo de Dort, em 1619, define isso aí, começa um processo longo, e aí vai surgir aí a teologia arminiana, porque Armínio ele simplesmente escreveu, mas quem levou isso à frente e deu continuidade e deu nome aos bois foram seus seguidores, que compactuaram com o pensamento de Armínio. Então, o Sínodo de Dort condena os arminianos, e é condenação, inclusive, não é só uma condenação que você não pode pregar, tá certo? Se você decide ser arminiano, há diversos registros de morte. Havia uma questão política estatal por trás também. Não era só a igreja, não era só universidades. Havia política por trás de tudo isso. E assim como eu mandei um filme para vocês assistirem, para ter ideia aí no século XVIII, né, a questão de Spinoza, e vamos falar um pouco dele já já, muito superficial, mas vamos falar. Havia toda essa questão, e no filme de Spinoza você percebe como ser calvinista na Holanda era também um partido político, né? E lá fica claro, você vai para a história e, de fato, era assim que acontecia. Nisso, os arminianos são condenados, mas não tem como segurar. Atravessou as fronteiras, se espalhou e dominou, e até hoje tem as vertentes do arminianismo espalhadas pelo mundo. Muitas igrejas na Holanda se tornaram arminianas, porque ele era holandês, e muitas igrejas na América, quando muitos missionários que saíram levar essa mensagem, aqueles que foram perseguidos, que foram desautorizados a pregar, então eles partiram para outros países contra da perseguição e levaram a doutrina à frente, de sorte que você tem hoje até na tradição batista, que é a mais conhecida, de definir essa proposta, tem os batistas exclusivos e os batistas gerais, né? Os particulares, que são os exclusivos, que são os calvinistas, e os gerais, que são arminianos, tá certo? Então, existem essas duas vertentes. As igrejas pentecostais, praticamente, todas são arminianas. Por conta do movimento da Rua Azusa, que vem da formação de um teólogo que estava no seminário metodista, e a igreja metodista wesleyana, ela é arminiana. John Wesley foi um dos maiores defensores do arminianismo, por isso que ele era um evangelista, ia atrás das almas desesperadamente, com uma proposta que o mundo precisava ouvir para ser salvo. E não eram os eleitos que iriam responder para se tornar eleito. Aí vem nessa busca toda, e ele escreveu o livro sobre isso, criou o conceito graça preveniente, estruturou a sua teologia em 4 pontos, a teologia metodista, que tem aí embaixo, né? Então, surgiu, da teologia luterana, gerou o pietismo. Agora, da teologia reformada vai surgir o arminianismo.
E na teologia anglicana, na Inglaterra, vai surgir dois movimentos. Influenciado pelo pietismo, disse que circulou material, influenciou, e aí surgiu o puritanismo dentro da igreja anglicana. Um retorno à fé evangélica, que aí a palavra evangélica vai ganhar forma aí no puritanismo, e depois o metodismo, e esse puritanismo recebe uma influência aí muito grande do pietismo, mas segue com o seu pensamento independente também, porque a teologia anglicana, até hoje, ela tem suas particularidades em relação à teologia alemã e à teologia reformada e à teologia arminiana, né? E temos grandes expoentes da teologia anglicana aí fazendo sucesso no mundo atual. N.T. Wright, eu sei que alguém já pode estar pensando, ele tem algumas aberturas, mas não deixa de ser teólogo. E tem muita coisa boa, o N.T. Wright. E temos também o Alistair McGrath, que tem uma abertura no meio reformado muito grande, uma recepção muito grande do seu material. A editora presbiteriana do Brasil, que é a Cultura Cristã, já publicou material de Alistair McGrath, mais de uma obra. É um grande teólogo, é um cientista da fé cristã. Então, nós temos aí duas vertentes. Vai surgir o puritanismo dentro da igreja anglicana, e esse movimento cresce, avança e entra no movimento reformado. Olha, tá certo? O puritanismo sai da igreja anglicana e vai se identificar com a perseguição, mudança de governo, com a teologia reformada e vai crescer no movimento reformado. Esse movimento vai dar origem à igreja congregacional, né? E depois o metodismo, que é John Wesley, que começa a criar um método de evangelização, de vida cristã, e com a sua proposta metodológica de praticar a fé, ele organizou a própria estrutura da sua teologia, mas levando elementos da teologia anglicana. E na soteriologia, ele se alimentou da visão arminiana. Ele tem um colega que é pregador contemporâneo dele, enquanto um é calvinista, o outro é arminiano, que é o... Deixa eu ver se eu lembro agora o nome do seu companheiro. Está me faltando a memória agora, o outro pregador. Inclusive, foi ele que levou John Wesley para as ruas para pregar. Quem lembra aí? Esse é o de menos, né? Os detalhes maiores da história. Quando você... É George Whitefield, eu acho que é isso. Isso, obrigado. Whitefield, né? O grande Whitefield. O erudito, pregador, eloquente, dinâmico, sabe? Esse movimento pietista vai dar origem, veja esse hibridismo aí com o puritanismo, os irmãos morávios, que vai influenciar John Wesley também, os morávios. A igreja que mais realizou missões tem uma visão de uma teologia missional, missiológica, das mais elevadas, vivendo uma dinâmica espiritual, uma entrega, uma igreja pobre, pequena, do bispo Zezendorf, o conde, que trocou tudo pelas missões, mas que investiu em missões como nunca, né? Para fazer assim, uma inveja santa a qualquer igreja grande da atualidade, que com toda a infraestrutura, aparelhamento, pessoas abastadas, empresários, não tem o número de missionários que os irmãos moráveis conseguiram produzir numa pequena capela. É extraordinária a história dos moráveis, né? Você fica imaginando como é que pode. Todo mundo contagiado pela mesma chama, pela mesma paixão, pelo mesmo objetivo.
cumprindo aquilo que está lá em 1 Coríntios 9, 10, que Paulo diz: olha, é o meu desejo que todos tenham o mesmo sentimento, pensem a mesma coisa, tenham o mesmo intento. Ela pensou um negócio desse. É tremendo quando a igreja toda se associa assim. E você sai do século XVI para o século XVII e já começa essa nova busca, esse clamor por algo diferente. É como dizem alguns autores que analisam a história da teologia, que a reforma nunca ofereceu algo totalmente completo, parece. Parece, né? Porque sempre havia uma busca por algo diferente na compreensão, e ninguém pode dizer que a reforma era uma camisa de força em termos de sistema de pensamento, de teologia, porque surgiram vertentes diferentes desde o começo. Se você colocar o tema do batismo, já é um problema aí desde o começo. Se você colocar o tema da Santa Ceia, já é outro problema. Havia concepções diferentes o tempo todo, né? E quais os dias de liturgia? Era outro problema, né? Se devia ser no sábado, no domingo. Surgiram diferenças em todas as áreas. Então, vem o século XVIII, está entre o século... Veja, sendo da Reforma, século XVI, XVII, XVIII, entre o XIX, olha, aqui vai... É um momento de grande guinada. O mundo está saturado aí pelo conhecimento, o iluminismo, o racionalismo, e aí vai surgir os pensadores deístas. Os deístas, eles são todos transcendentais. Quando alguém coloca assim, participando de algum pedido de fala, que muita gente apareceu questão aí participando, eu não dei a mínima aí. Não, professor, é só que entrou na sala. Ok, obrigado aí. Viu? Qualquer coisa, bota a mãozinha assim, pedindo, ou escreve, ele quero falar, tá bom? E o deísmo é uma cosmovisão teológica que surge já de embasamento científico, que começa a romper com a tradição em que diz que Deus é transcendente e imanente. Na concepção de transcendência e imanência, que é bíblica, né? A cosmovisão bíblica sobre Deus deve ser essa, que você tem o côncavo e o convexo, eles é como se fosse o transcendente e o imanente. Na transcendência, Deus está acima de tudo e de todos, e ele é totalmente distinto, diferente e separado da criação, que ele transcende, não existe nada igual a Deus a não ser ele mesmo. A única coisa que pode se igualar a Deus é ele mesmo. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, porque é um, né? Na essência. Então, não existe nada igual a Deus a não ser ele mesmo. E tudo que está fora de Deus é criação. Então, Deus, ele, na transcendência, ele é único, é singular, está acima de toda a criação, está separado. Então, o conceito de santo, de separado, de exclusivo, de Deus, é no sentido puro e absoluto. Não é ser santo porque foi santificado, é santo porque é santo. É inerente ao próprio ser, é um atributo essencial do próprio Deus. E no que ele é transcendente, ele cria, que está fora dele é criação, e ele cria e ele age dentro da própria criação, interfere e interage na própria criação. E essa ação de interagir se chama imanência, participar dentro da criação, participar com suas criaturas, isso é imanência. E essa palavra imanência, ela vem de Immanuel, por isso que é Immanuel, Deus conosco, que traduz Emmanuel. Deus entre nós, Deus no nosso meio, participando conosco. Essa é a ideia. E no livro de Isaías, capítulo 57, 15, vou colocar aqui, Isaías 57, 15, ele diz assim, alguém quer ler para nós aí, diz o alto, sublime, eterno, quer ler aí, por favor? Isaías 57, 15.
Eu sei que é difícil sortear na hora dessa. O primeiro nome que eu vejo aqui é Alan. Será que Alan está no gatilho aí mesmo? 5715. E me ajuda aí. Pode ser outra pessoa. Isaías 57:15 é professor. Isso. Certo, vou ler agora. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também... Segura aí, por favor. Sim. Gente, observa o texto. Ele é alto, é sublime, é eterno e habita na eternidade. O nome dele é santo, só a transcendência dele. Então, está dando aí somente adjetivos que qualificam Deus acima de tudo, sabe? Aí ele diz, mas também, por favor, completa o versículo. Cadê? Mas também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Eita, que maravilha! É imanente. Do jeito que ele está totalmente distante de tudo e de todos, ele habita com o abatido no campo mais subjetivo do ser, o abatido e contrito coração. Ele veio e está lá com ele, sabe? A imanência de Deus. A gente vê esses dois atributos aí. Outra pessoa, por gentileza, abre aí Jeremias 23. Aí você vai ler Jeremias, capítulo 23, versículo 23 e 24. Então, não dá nem para errar, nem esquecer, né? Jeremias 23, 23. Jeremias 23, 23 a 24. Vamos ouvir agora uma voz feminina, agora. Jeremias 23, 23 e 24. Paz, vou ler. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor? Não, sou Deus também de longe. Pode alguém se esconder de mim onde eu não veja? Não, estou em toda parte, nos céus e na terra, diz o Senhor. Tremendo. É tremendo. Eu sou, por acaso, Deus somente de perto, imanente? Não sou Deus também de longe, transcendente? Pode alguém se esconder de mim Onde eu sem não que eu vejo? veja? Eu encho os céus, transcendência, e encho a terra, imanência. Então, esse Deus, é esse atributo aí. Os deístas chegaram e disseram, não, Deus não interage com a criação. Deus, ele é Deus absoluto, é perfeito, é grandioso, é criador, mas criou tudo e deixou tudo por conta própria, sendo regido por leis que ele mesmo determinou. Suas leis são perfeitas, então o Sol faz a Terra faz a sua rotação durante o dia, faz a translação durante o ano, o Sol também faz lá a sua rotação, que é mais lenta, mas todos estão seguindo uma ordem, um princípio, e tudo tem leis. Então, vem a noite como objeto da lei de Deus, vem a manhã, vem a fotossíntese, tudo está obedecendo, o planeta está seguindo em curso, vem as estações no tempo certo, obedecendo às leis de Deus. Mas Deus não está aqui. Quem está aqui somos nós, suas criaturas. Deus, ele é apenas transcendente. Ele criou, fez tudo, mas está lá, ele não está aqui. Nós temos que resolver as nossas vidas e seguir um padrão ético e tal. Aí começa a investir no ser humano, no humanismo. A visão humanista entra em cena aí, sabe? Começa a colocar Deus para lá, isso é a visão deísta. Isso aqui é tão importante porque você verá que há uma mudança nas escolas, na reflexão, e tudo é alterado. A balança muda, a gangorra da reflexão.
Os seres humanos, quando fogem do padrão exigido na palavra de Deus, eles começam a criar novas concepções, novas ideias que não se encaixam com a tradição conservadora. Nisso, vamos lá, Cássia. Eu fiz o meu artigo agora, e é Sim. sobre aconselhamento cristão, né? Que Aconselhamento bom. bíblico. Jay E Adams? e é muito legal que tudo isso aqui que você está falando, professor, foram a fase das mudanças, quando Sim. deixou de buscar nas escrituras, né? E foi se buscar no humanismo, em todos os pensamentos novos que estavam vindo. Então, tudo isso é o que você acabou de dizer, influenciou várias áreas. Sim. E no aconselhamento também. Então, me fez viajar aqui nos Que bom. estudos que eu fiz, porque fala muito disso, né? Que Isso, maravilha. a explanação é bem de encontro com isso mesmo. Foi quando começou a ter todas as mudanças. Olha. Isso. Maravilha. Obrigado por sua participação aí. Muito bom. É interessante que vai acontecendo essas mudanças, né? E é esse deísmo que será um passo de abertura para o liberalismo. O deísmo ainda não é um liberalismo no conceito de neólogos, que é o que mais na frente vou mostrar, os neólogos, neo-novo, e logos palavras, criadores de novos conceitos. Quando surge a teologia liberal, de imediato vai surgir, então, duas vertentes. A primeira é a teologia fundamentalista, que é o padrão de resistência que iniciará na Universidade de Princeton, que estabeleceu as bases, resgatou todos os princípios da teologia sadia, porém, se abriu lá na frente, e hoje Princeton é o que é. Nós tivemos aí um brasileiro que se formou em Princeton, que defendeu uma teologia progressista, liberal, e terminou morrendo como ateu. E foi teólogo, pastor, psicanalista, e terminou sendo conhecido como filósofo da educação, Rubem Alves. Um grande escritor, de grandes reflexões, mas a sua formação, ele tanto se formou na psicanálise, se formou em filosofia, mas se formou em teologia. Seu doutorado foi em teologia, em Princeton. Ele era para ser o pai da teologia da libertação na América Latina, era para ser, né? Ele, quando lançou em 64, no ano que chama do golpe militar, né? Ano 64, e morreu ateu, infelizmente. O resultado do que Princeton chegou, onde estabeleceu as bases do fundamentalismo. É inacreditável um negócio desse, sabe? Mas a história é um alerta para todos nós. Então, surgiu a teologia fundamentalista, e ali você vai ter grandes nomes, Roger, o pai, o filho, Alexander Warfield, que é um dos principais expoentes, Machen, que vão defender a fé cristã, estabelecer as bases, e temos livros em língua portuguesa ainda desse período aí da teologia fundamentalista. Lançado em língua portuguesa, um dos principais, que é o Machen, né, tem, da teologia contemporânea, combatendo a teologia liberal, fruto de Princeton, sabe? E quando Princeton se abre, então a Holanda decide criar uma teologia conservadora, dando continuidade à reflexão calvinista, que é a teologia de Kuyper, Abraham Kuyper com o neocalvinismo, né? Um novo calvinismo. E a teologia contemporânea, que é o segundo braço, também de oposição à teologia liberal, que é o nosso tema aqui, ok? Eu não sei se é hora de intervalo ou é mais tarde, é 9h30, é? Como é, Jéssica? Aí? É 9h15, professor. É 9h15, ok. Vamos lá, que eu ensino em diversos seminários e às vezes eu fico desajustado com esse negócio, tá bom? Mas vamos lá. Nisso nós temos aí
esses dois braços. Esses gráficos aí, esses mapas mentais, é só para facilitar, né? Mas aí vocês vão lendo a história mesmo e, como eu disse, leiam o livro de História da Teologia, que é o melhor caminho para poder avançar. Aqui nós temos, então, a Reforma Protestante e a Contra-Reforma, quando a própria igreja é obrigada a enfrentar uma grande mudança. Deixa eu me puxar tudo aqui agora, que é o melhor que eu faço. Opa, volta aqui, volta aqui. E aí eu vou comentar para ganhar tempo com isso aqui, tá certo? Para não ser demoroso nessa jornada. Não carece de eu estar dando aula aqui de história da reforma, da contra-reforma, por questão de tempo, né? E isso aí fica para a disciplina História da Igreja. Estou mais focando na teologia contemporânea, que isso tem que ficar claro para todos nós o que isso quer dizer, por quê, e sem conhecer o passado é impossível compreender o presente. Surge o racionalismo com a filosofia cartesiana. René Descartes, que está ali, a primeira figura ali em cima, dominando aí essa representação. René Descartes, um francês cristão, e Descartes, ele matemático, filósofo, e a filosofia toda medieval, que é da Idade Moderna, começa com a matemática mesmo, né? É o princípio da reflexão, e ele vai criar um método que é o método da dúvida. O seu método da dúvida ficará conhecido por sua grande máxima, cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Agora eu estou na dúvida se esse sum é com M ou com N. Dá uma olhada aí na internet para mim, por favor. Se for possível, alguém que está aí mais, com mais liberdade do que eu aqui. Cogito ergo sum. Então, ele é penso, logo existo. Então, cogitar é pensar. Né? Então, temos o verbo cogitar entre nós. Em latim seria cogitor, né? Cogito ergo sum. E é isso mesmo, né? Eita, veio com K aí, olha. Muito obrigado, Tiago. Essa máxima dele, ela traduz a sua reflexão, que ele quer dizer por quê. Durante a Idade Média, o texto de Anselmo, Fé em Busca de Entendimento, o próprio Agostinho também trabalhou com essa questão da fé, e em que a carta aos Hebreus, ela diz assim, pela fé, capítulo 11, eu acho que é o versículo 2, entendemos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus. Então, pela fé, entendemos. Fé em busca de compreensão. Então, você primeiro crer para depois entender. Você não entende para crer. Então, a máxima antes era fidei ergo sum. Olha, fidei ergo sum. Então, você tem aí, veja como a frase ela é bem parecida. Cogito ergo sum, fidei ergo sum. Então, você tem uma máxima aí do fidei ergo sum. Eu creio e passo a existir. Então, essa era a visão predominante. Agora, Descartes disse, não. Eu tenho que pensar primeiro para poder existir. Não é crer, é pensar. Ele trocou o crer pelo pensar, pela razão. Porque ele cria o método da dúvida em que você precisa exercitar a razão ao máximo, onde você vai eliminando todas as dúvidas que você tem, você vai de forma de reduzir o conceito até não ter mais dúvida. Quando as coisas não tiverem mais dúvida, você terá um pensamento puro,
para começar a construir, então, identificar a verdade. Então, vai tirando tudo que é dúvida, o que você tem de conceito, preconceito, tudo que foi construído até agora vai se liberando. Quando você chega no pensamento puro, então você começa, de fato, a racionalizar e começa a existir de verdade. E por que essa frase, penso, logo existo? Que você vive até certa fase da infância, você come, você bebe, você dorme, você faz todas as necessidades fisiológicas, tem todas as necessidades biológicas, só não tem consciência que você existe e que vai deixar de existir. Porque eu só entendo que existo quando eu entendo que eu vou deixar de existir. Então, a consciência ela é despertada para você saber que você existe e que vai deixar de existir. A questão da morte está por trás, né? Então, quando a consciência da criança é despertada para saber que ele existe e que o ato de existir só é compreendido quando você sabe que você deixará de existir, a consciência da morte, então é no ato de pensar que você passa a existir. Aí você pensou, agora você entende, você existe e pensa sobre essa sua existência. E também tem conhecimento e ciência da possibilidade da não existência. Então, é pensando que você existe, e aí que Descartes lança luz para uma reflexão mais profunda, ele troca cartas com as diversidades teológicas da época. Deixa eu ver aqui se está aqui perto de mim, o Descartes. Aqui, primeiro, aqui, Descartes, sabe? Aqui mostra as cartas que ele escreveu para a universidade, e ele começa a fazer uma troca. Eles respondem, e ele vai se impondo. Ele não era um descrente, mas dizem que ele abre portas para um ceticismo com a sua nova forma de abordar. Ele vai abrir mão para novos precedentes aí na ciência, né? Então começa, aí vem o Isaac Newton, aliás, Isaac Newton é antes dele, né? Pouco tempo, né? Antes, né? Que também é um dos expoentes que fundamenta a teologia, a ciência moderna, Mas o pensamento racionalista, a ênfase na razão, parte a partir da reflexão cartesiana, René Descartes. Você vai ter, então, no século seguinte, aí, o Spinoza, que quem assistiu o pequeno filme, 52 minutos, em forma de documentário, e uma beleza, porque é legendado, você tem que ler e refletir, que é muito bom, né? Às vezes o que é bom para mim não é bom para os outros, né? Mas quem assistiu aí, por favor, o filme de Descartes, teve a oportunidade, tempo? Descartes ou Spinoza? Perdão, Spinoza, tem o de Descartes também, um longa-metragem de quase 3 horas, tá certo? Antigo aí, feito pelos italianos, mas vale a pena, que você compreende também, amplia a visão. De Spinoza, quem assistiu Spinoza? O apóstolo da razão. Eu assisti. Assistiu. O que você achou? Bom, é porque é complexo, né? Complexa. É complexo. Apesar de que o que ele disse faz sentido. De um ponto de vista racionalista, humanista, faz sentido. O que ele diz faz sentido. Porém, ele anda na contramão daquilo que a gente crê. Tanto do judaísmo quanto do cristianismo, né? Isso. Ele não consegue se encaixar mais no judaísmo do seu pai, nem no cristianismo dominante na Holanda, que é o calvinismo. Exato. Então, é interessante, em níveis de conhecimento, isso é muito bom. Isso. É muito bom.
Mas, assim, é preciso ter equilíbrio, né, em relação a essas questões. Mas eu gostei, particularmente eu gostei. Eu gosto desse tipo Reflexão. de reflexão, de Isso. contraponto, né? Isso. Que contrapõe aquilo que você acredita. Isso é bacana. Traz um certo equilíbrio, mas aí Uhum. tem que ter a maturidade para você ir percebendo as nuances de tudo isso. É. Mas foi muito legal, eu gostei. E eu não conhecia esse documentário, não conhecia. Não, não é? Tem alguns filósofos spinositas aqui no Brasil, aquela Marilena Chauí, que foi um convite à filosofia, a filósofa da esquerda, né? Ela é spinosita, né? Seguidora do pensamento de Spinoza. Eu ouvi falar dele através do Clóvis, De Barros, né, de Barros Filho, né? isso é, É, grande pensador brasileiro. isso, ele, o Cortella também é outro pensador, mas É. Clóvis, ele fala mais de Spinoza do que Cortella. Muito bom. Alguém mais? Há mais alguém aí que assistiu? Gostaria de dar uma fala, dizer aí seu parecer sobre... Dizer que ele começa lá com o cerceamento da fala de John Hus, que ele foi queimado na Boêmia, né? Começa o filme já mostrando, vai mostrar também a perseguição durante a Reforma, os homens que foram calados durante a história. Inclusive, um dos representantes do puritanismo na Inglaterra é citado lá também, né? Acho que é o Bullinger, né? E que ele foi morto também. Então, o filme vai mostrando o desenrolar da história como aqueles que queriam falar e sempre eram silenciados com a morte. E Spinoza ele vai pensar numa concepção que vai pegar a balança ou a gangorra e colocar do lado contrário. Se os deístas defendem que Deus existe, é criador, fez tudo e ele é transcendente, mas não é imanente, Spinoza faz a via ao contrário. Deus é toda a criação, Deus está em todo lugar, porque só existe uma matéria para ele. Só existe uma substância, a matéria, e Deus é a matéria. E no filme ele chega a afirmar isso também. Então, se só existe uma coisa, então Deus existe. Cadê ele? Está ao nosso redor, está em todo lugar. Ele é tudo que eu vejo, é tudo que eu sinto, é tudo que eu participo, esse ar que eu respiro. Então, é uma visão panteísta. O panteísmo ganha forma, o panteísmo filosófico, em Spinoza. Quando ele concebe... Agora, professor. Hum? Eu ia falar isso agora, o panteísmo, né? Essa coisa de enxergar Deus em todas as coisas, né? Isso. Deus está na natureza, na árvore, não sei o quê, essa questão. E não é só estar, é ser. É ser. E é engraçado que ele também ainda vai falar de Lutero, né? Spinoza, Isso. vai falar lá das 95 teses, aquela coisa toda. Isso. O filme é uma viagem muito bacana e está num contexto do tempo de formação de pensamento dali dos Países Baixos, da Holanda, e como vai se espalhando as ideias, a influência protestante dos calvinistas que vão ganhar a política, e os católicos perdendo o poder também, aquele conflito, os judeus debaixo da desconfiança, dentro de Amsterdã, tudo isso é revelado nesse documentário. É muito bacana. E vamos lá, Humberto. Graça e paz para todos. Amém, querido? Amém. É porque não pode misturar, ver se eu tô com a linha do raciocínio correto. Que na Bíblia diz que os céus declaram a sua glória e o firmamento revela o seu poder. Sim. Aí não pode misturar, porque declara porque foi Deus que fez. Se a natureza brama e tudo, é Deus que fez. Mas não é que Deus está em todas as coisas. Dá a impressão que é um Deus místico, né, professor? É só essa diferença, não é isso? Mas sobre criação, tudo está relacionado a Deus. Se hoje você vê
o céu tão lindo e tudo, foi criação e obra de Deus, mas parece que o panteísmo, ele é muito místico. Eu penso assim, será? É sim, porque se você... A Bíblia mostra que a criação reflete Deus, que ela anuncia um Criador, ela revela um Criador. Quando você vê as coisas, você lembra que ele existe, que ele fez. Mas o panteísmo, ele não vê como Deus fez. Deus é a própria criação. E em Spinoza, Deus é a matéria, porque a única substância que existe para ele é a matéria. Então, inclusive, isso será base para, no futuro, surgir logo em seguida a teoria da evolução, que toda a existência, todas as raças é unicelular, sai de uma célula. Tudo parte de uma substância. Então, esse pensamento ele ganha uma expressão muito forte. Então, para ele só existe uma substância, e aí ele vai lançar a grande máxima. A partir de agora, ensinaremos os homens a pensar não mais a partir de algo que é particular a alguns homens. Por exemplo, você só conhece as escrituras, isso aqui em relação às escrituras, essa expressão de Spinoza que eu vou falar agora. Para conhecer as escrituras, você faz a leitura histórica, qualquer um lê, qualquer um compreende, mas uma dimensão mais profunda espiritual, você depende da iluminação, porque esse texto é revelação, esse texto é palavra de Deus. Então, aqueles que têm o Espírito de Deus são espirituais e eles entendem as coisas de forma espiritual. Coríntios 2, Paulo diz isso. Tem a mente de Cristo. Então, Spinoza diz que isso está limitado a um grupo, é uma classe privilegiada que pode ter acesso à verdade, porque só eles têm essa revelação especial, tem um Espírito. Aí ele diz, eu quero ensinar a todos a ler as Escrituras a partir daquilo que é comum a todo ser humano, a razão. Então, para ele, tudo parte da razão. E a razão também é a matéria. Gia Carlos, manda lá. Eu fiquei numa dúvida quanto a... Porque isso está no filme. O nome apóstolo, o título apóstolo, qual a conotação? Porque não é denotativo. Esse termo não pode ser denotativo de jeito nenhum. Né? Ele é conotativo, mas em que aspecto ele é chamado de apóstolo? Isso o filme não deixa claro, não. Se deixa, passei batido, porque realmente eu não percebi. Mas por que apóstolo? Eu fiquei nessa dúvida. Eu disse, eu vou tirar essa dúvida com o professor mais tarde. Ele é o condutor de uma nova doutrina. Ele é o apóstolo de uma nova reflexão sobre Deus a partir da filosofia, o panteísmo. Porque o panteísmo religioso já estava no Oriente com o hinduísmo, com o jainismo, mas o panteísmo filosófico, a partir da razão, isso se dá a Spinoza. Então, ele é o apóstolo, ele é o que inaugura essa doutrina, é o que conduz essa nova reflexão para a humanidade. Então, é o que vai difundir. Isso, E isso vai atingir diversas universidades depois. O pensamento de Spinoza, Spinozita. Então, apóstolo no sentido de expansão da ideia. De não conduzir. Com Cristo, né? Certo. Porque esse termo apóstolo, ele tem um sentido clássico da palavra. Na Grécia Antiga, ele está ligado aos navios cargueiros. Um apóstolo é o que conduz uma carga. Então, apo, em grego, é a partir de, e o verbo estelô, que é enviar. Enviar a partir de algo. Então, era um navio que saía do porto com uma carga. Era um apóstolo. Depois, encontraram cartas em Alexandria, no porto, várias cartas em grego, e que a palavra apóstolo com cartas de recebimento de mercadorias que vinham nos navios. Então, o termo apóstolo está lá como a chegada de uma carga, de alguma coisa. Então, no Novo Testamento, que foi escrito em grego, mas Jesus falava aramaico,
a palavra... Eita, agora me faltou a palavra hebraica, que é para enviado, foi traduzida por apóstolo. Jesus não falava em grego, falava em aramaico. Então, eles pegam essa palavra e ele recebe um novo conceito, que é de enviado, mas enviado a partir de, que é a partir de Cristo, e enviado com uma carga. O conceito primário é mantido, é que sai de um lugar com uma coisa. Ele não sai sem, ele não sai por conta própria, ele não sai para carregar lá, ele sai carregado. Então, o apóstolo é aquele que sai com algo. Então, Jesus manda para que, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então, o próprio Jesus, no texto grego, é chamado de apóstolo. No Evangelho de João aparece o termo apóstolo, literalmente, apóstolos, para grego, e está lá traduzido enviado, mas no grego está lá apóstolos. Então, Jesus é um apóstolo. Né? Então, é aquele que parte com alguma coisa. Então, e isso vai limitar aos 12, como os apóstolos do Cordeiro, conforme a Nova Jerusalém descreve, apóstolos do Cordeiro, são 12, né? Não são 13, nem são 11, são 12. E existe o apóstolo extraordinário, fora de ordem, que é Paulo, para os gentios, e existem os apóstolos, são os missionários, que não são aqueles autorizados a escrever os livros canônicos. Eles que os 12 são fechados, e eles têm que se fechar com Matias, que substituiu. Mas vamos deixar essa, para ninguém fazer uma pergunta sobre esses apóstolos, e eu quero voltar aqui para a nossa contemporânea, né? A nossa reflexão contemporânea. Então, o Spinoza ele vai dar uma guinada na reflexão que vai influenciar muitos teólogos a partir dessa reflexão e deixar a visão deísta para uma visão panteísta. Veja que mudança radical vai ser provocada aqui. Então, o iluminismo ele cobre o século XVII e século XVIII com essa ênfase científica, com essa ênfase na razão, com a ênfase no progresso a partir da ciência. Para dar um basta no iluminismo, Immanuel Kant vai desenvolver o seu idealismo alemão, porém, com ênfase na razão. É perceptível que Kant sofre a influência de Spinoza e ele vai dar muita ênfase na razão. A razão será o ponto dominante da reflexão de Immanuel Kant. Será um dos filósofos mais densos da reflexão. Vai negar todas as provas da existência de Deus, ele vai rejeitar, deixa eu puxar aqui, tudo que foi construído como prova da existência de Deus numa visão transcendental, o filósofo Immanuel Kant rejeita. Aquilo que não passar pelos nossos sentidos para chegar à nossa razão. Aristóteles já tinha programado algo bem semelhante, né? E não tiver a prova objetiva, que não for provada objetivamente, Deus não pode ser provado objetivamente, a experiência religiosa não pode ser provada de forma objetiva, não tem como chegar à razão, é uma coisa subjetiva. Então, vamos abrir mão disso aqui e vamos refletir aquilo que pode ser compreendido objetivamente e pode ser comprovado, por conta da reflexão do iluminismo, que já tem gerado o pragmatismo e o empirismo, que era essa comprovação prática, né? E ele vai seguir nessa perspectiva do empirismo, dessa comprovação, que tem até a ideia de empirismo categórico, né? Kantiniano, né? Quem é da filosofia aí pode aprofundar essa questão. E ele lança a obra Crítica da Razão Pura, onde ele vai defender que a razão
ela precisa ser posta acima de tudo. Então, Deus será entendido a partir do homem, quando o homem é conhecido, conhecer Deus através do homem, daquilo que é objetivo. Ele rejeita as provas transcendentais e começa a fazer um apelo racional, onde Deus será compreendido a partir daquilo que está no nosso universo, que é perceptível pela razão, que é comprovado. Isso ele cria uma estrutura a nível de Spinoza também para o panteísmo filosófico. Mais uma vez, o apelo de Kant vai fortalecer essa ideia, certo? Então vão surgir agora os neólogos, que são os criadores de novos conceitos, novas ideias. E neos, novo, e logos, palavras. São criadores de novos conceitos, novas doutrinas. Logos pode ser doutrina, conceito, princípio, ensino, o que você pensar dá para essa palavra aí, logos, neólogos, novos. Um dos pensadores que serão influenciados é o médico Jim Alstruck, que vai criar a teoria das duas fontes, a fonte javista e a fonte eloísta. Essas duas fontes que vai estabelecer as bases para hipótese documentária, não sei se vocês, quando pagaram aí Antigo Testamento, tiveram alguma introdução sobre a hipótese documentária. Não sei. Se não teve, também não há problema, a gente vai dar aqui uma pincelada rápida sobre isso. Porque para tratar assim, em pouco tempo de tudo é difícil. Mas a hipótese documentária, que ganha forma a partir de Wellinghouse, está aí, que é o quarto ponto, Hempfield, Grayfield, Wellinghouse. Mas, primeiro, Jim Alstruck é um médico, ele estudioso das escrituras, mas é médico famoso, e ele vai criar uma ideia, vai levantar a primeira hipótese que o livro do Gênesis e Êxodo não são escritos por Moisés, tem mais de uma fonte. E ele identifica a fonte geovista, que é de Jeová, ou Javé, ou Iavé, que é a fonte J, e a fonte E, que é a eloísta, ou Elohim, em hebraico, que é o nome Deus. O texto do Gênesis, capítulo 1, ele é todo escrito com Elohim. E disse Deus. Aí vem lá, haja luz, faça isso. No princípio criou Deus, Bereshit bara Elohim. Então o texto é todo Elohim. No capítulo 2 do Gênesis, aí vai adicionar Senhor Deus, Yahvé Elohim. A partir desse momento, Jim Alstruck começa a analisar diversos textos em que os textos que seguem mais só com Elohim representam uma tradição, um autor, e os textos que seguem com javista, Javé, Yahvé, representa outro autor. Por que haveria mais de um autor? E como é que o nome Yahvé aparece no livro do Gênesis? Isso aí porque foi alguém posterior a Moisés que acrescentou. Porque existe mais de um autor ali, nessa concepção. E em que está fundamentado isso? Primeiro é que o livro do Êxodo, por gentileza, alguém abra aí, livro do Êxodo, capítulo 6, versículo 3. Por gentileza, quem lê para nós? 6 e 3 do Êxodo. Se alguém tiver a tradução King James aí, por gentileza, lê, né? O senhor me dá só 2 segundos para eu pegar aqui, James. Vou lhe dar 3, viu? Vou contar aqui.
Na King James, que a King James ela nos fornece algo na tradição evangélica, essa preservação do nome do tetagrama, o nome divino. O Yud, Re, Vav, Re, são as 4 letras que formam o nome Yahvé, que vem Javé, que está sendo traduzido agora, Javé, né? Novas tradições, pegando aí carona com a tradição católica, que já traduzia Javé, e fez muito bem traduzir para o Javé. Em alguns textos nossos aparecia Jeová. Nas Bíblias Reina Valera, Jeová, que é Jeová, né? Jeová. Mas agora que estamos chegando com o Javé, que é o ideal, é bom traduzir mesmo. Peguei. Vamos lá, ouvir. 6, E 3. 6, 3 de Êxodo. Pronto, na King James, viu? Diz assim: E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, pelo nome de Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Jeová não fui conhecido a eles. A King James bota Jeová ou Yahvé? Professor, Nessa aqui está Jeová. E é. deixa eu, Sim. eu posso ler? Não, tá. Na atualização. Pode. Aqui, James, Vamos diz ampliando. assim: apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como El Shaddai, Isso. Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Yahvé, não lhes fui concedido. Muito obrigado, Josimar. Muito bom aí. Olha só, esse é um dos pontos de partida aí para perceber que havia tradições diferentes em relação ao nome de Deus. Beleza, olha aí. Aqui James. Aí, o nome Yahvé não pode estar no Gênesis assim, como fizesse parte do conhecimento daquele povo. Abraão chamar Deus de Yahvé Irê, Javé Jirê, Yahvé Jirê, não pode. Porque ele não conhecia por esse nome. Deus disse, Abraão conhecia Deus como El Shaddai. Acrescentou o El Shaddai como ao nome El Shaddai apareceu depois o nome El Elyon, quando aparece em Salém, com o sacerdote Melquisedeque, quando ele abençoa Abraão pelo Deus El Elyon, Deus Altíssimo. E Abraão o reconhece nesses termos, El Elyon. Mas a gente vê em Gênesis 17:1 que diz: e apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou o El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. Então, Abraão conhece ele pelo El Shaddai. Mas ele vai se revelar a partir de Moisés como Yahvé, mas pelo meu nome Yahvé, que ele já disse a Moisés no Êxodo 3, que esse nome Yahvé é a formação do verbo Hayá, que é eu sou o que sou, eu sou o que sempre fui, eu sou o que serei, eu sou o que estou sendo, como quiser traduzir. Então, é aquele que pega essa frase e traduz na NTLH, nas primeiras traduções e nas traduções hebraicas para o português, como eterno. Então, o nome de Deus, que é a grande briga das testemunhas de Jeová, é o nome de Deus, Jeová, que tem que preservar. Aparece mais de 6.000 vezes no Antigo Testamento. Então, surgiu essa versão de Inaustruc, ele começa a identificar que existem 2 tradições aí, e que não seria de Moisés esse registro. Ele vai encontrar uma narrativa da criação no capítulo 1, outra narrativa no capítulo 2. E a ordem da criação das coisas em relação aos seres humanos, ela é alterada do capítulo 1 para o capítulo 2. Uma narrativa do dilúvio diz que foram 2 espécies de cada, o casal. Outra diz que tem 7 espécies.
Então, ele vai encontrando que há mais de um autor na narrativa do dilúvio, há mais de um autor na narrativa da criação. Uma narrativa diz que Abraão desce para o Egito, e na outra o rei se apaixona pela mulher dele, é uma anciã, então vai esse conflito no meio. Mas vamos lá. Nisso surge essa teoria agora que começa a mexer com a estrutura dos livros e a autoria dos livros. E aí surge a primeira teoria das duas fontes. E Godevard Ephraim Lessing vai, então, identificar que toda religião é superstição. Nisso, ele inclui o cristianismo. Isso já começa a gerar uma nova concepção, como o cristianismo passa a ser comparado com as religiões mágicas, com as outras religiões, tudo é superstição sustentada pelo rito e alimentada pelo mito, que é a narrativa simbólica, o mito, que é sustentado por um rito. Matou o mito, destrói o mito. O rito, você acabou com o rito, você mata o mito. Então, tudo é sustentado. Tem um rito, tem um mito ali em cima, dando sustentação na base e mantido na tradição. Nisso, ele cria uma nova concepção que vai ser um prejuízo grande agora esse novo conceito, porque eles estão lendo o cristianismo dentro de um conceito modernista em que o pensamento iluminista deu ênfase à razão, o mundo começa a se abrir, novas ciências começam a surgir, ganhar forma, a ciência passa a ter predominância sobre a religião, essa separação de igreja, Estado e religião por meio da ciência, a religião não interferir mais na ciência, eles querem viver independentes nas universidades, e vai construindo uma nova forma de pensamento independente. O que acontece? Eles viveram um primeiro momento de teonomia. A teonomia, eles partiram para a heteronomia, que é o novo conceito que está predominando agora, sabe? Theos, Deus, nomia, lei, a lei de Deus. Tudo era regido pela lei de Deus, controlada a arte, a cultura, a literatura, todas as obras de arte que eram pintadas na antiguidade tinham que ser artes bíblicas. Aí você tem muitas pinturas clássicas do final da Baixa Idade Média, do Renascimento, tudo figuras da Bíblia, passagens bíblicas. Então, porque existia a lei de Deus predominava, a ciência estava condicionada, porque os escolásticos defendiam que a teologia era a rainha das ciências, então tudo partia, e a filosofia era serva da teologia, tudo tinha que partir da Bíblia, todo conhecimento científico. Agora eles começam a viver uma heteronomia. Heteros quer dizer outro, diferente. Você tem uma relação heterossexual, que se relaciona com o outro que é diferente do seu sexo. É o hétero. Héteros, em grego. É o hétero. Quando é o mesmo grupo, é homossexual, a relação do mesmo sexo. O heterossexual é o oposto, diferente. Então, a heteronomia é a lei do outro, do diferente. Agora, a preocupação não é mais essa preocupação vertical da lei de Deus. Agora é a lei do outro, do humano, porque a visão agora ela é humanista, antropocêntrica, o homem no centro de todas as coisas, representado muito bem pela figura do homem vitruviano, aquele homem que está de braços abertos, formando um X, desenhado por Leonardo da Vinci, o homem vitruviano, que é justamente uma figura que o arquiteto Marcos Vitruvius teria pintado no passado e tinha se perdido, e ficou descrito nos textos que ele havia encontrado uma medida padrão no corpo humano. Quem é da arquitetura sabe do que eu estou falando, e muito mais do que isso que eu estou falando, né? E esses textos foram preservados das 10 obras de Marcos Vitruvio, fragmentos dos textos, chegou até Leonardo da Vinci, e ele pegou esses textos e conseguiu
restaurar o homem vitruviano, desenhou o homem dentro de um círculo e dentro de um quadrado ao mesmo tempo, encontrando a partir do umbigo dele sendo o centro de tudo. Por isso que o umbigo passa a ser o centro do mundo, o centro do universo, o centro das coisas. Ele encontrou, partindo do umbigo para a cabeça, é a mesma medida que partir daqui para o final do braço. Tudo dá igual. Ele encontra medidas exatas no corpo humano. O homem é a medida de todas as coisas. Já vi essa frase, né? E o homem vitruviano ele passa a representar esse antropocentrismo. O homem está no centro. Ele é a medida de todas as coisas. Isso já tinha sido dito por um filósofo antes de Cristo. O homem é a medida de todas as coisas. Mas quem comprovou isso em prática foi Marcos Vitruvio, o pai da arquitetura. E Leonardo da Vinci resgata isso na Renascença, o que dá esse conceito de heteronomia que passa a predominar, a influenciar o pensamento, a filosofia, a arte, a cultura, a lei do outro, não é mais teonomia. Nós que estamos na pós-modernidade conhecemos um conceito de ruptura com a teonomia e heteronomia, que é autonomia, autos próprios, nomia, lei. Cada um tem a sua lei. Então, é subjetivo. Cada um entende como quer, o que você achar que é certo, que é verdade para você, não é verdade para mim. Então, é a autonomia. E aí, a última obra de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, e eu tenho essa obra aqui em casa, e é, de fato, uma produção para levar a criança a desenvolver a sua autonomia, desconstruindo qualquer tipo de orientação dos pais. É um texto terrível, sendo lido numa visão, por uma cosmovisão, sem saber ao quanto esse livro é perigoso. O último livro de Paulo Freire. Mas, vamos lá. A menos que alguém seja apaixonado por Paulo Freire, só leia Paulo Freire, considerando o doutor Paulo Freire, ele não conseguirá ver o que está por trás disso aí. Mas se ele tiver uma cosmovisão cristã definida, perceberá o quanto esse livro é perigoso. Em cada capítulo. A respeito do que o senhor estava falando de Gênesis e Êxodo, não sei se o senhor tem conhecimento, esse livro, O Drama da Escritura, ele aborda um pouco sobre isso. Kevin Van Hooser. É o de Kevin. Gorin. Como? De Gorin. Drama da Escritura. Como escreve o nome? Drama da Escritura. Eu não conheço essa obra. Ele aborda um pouco a respeito de Gênesis e Êxodo no começo Van do livro. Hooser não está nessa obra, não? Kevin Van Hooser, que são dos temas prediletos dele. Bartolomeu e Gorin. Michel Gorin. Certo, ok. O Drama das Escrituras. Essa temática, ela começa a dominar. Então, vem o Johann Salom Semmelech e vai criar crítica textual, lançar a crítica, o juízo, o julgamento sobre as Escrituras. Essa crítica textual, ela vai pegando as teorias ao redor e vai estabelecendo bases para mostrar, encontrar nos textos a falta de originalidade nos textos. Por exemplo, nós vamos encontrar 4 nomes para o sogro de Moisés: Jetro, Obabe, tem um Noé também, Jetro, Obabe, é quase o nome Eudes, me falha agora a memória, enfim, eles vão dizer, um nome é midianita, um nome é de origem cananita, com uma análise filológica, sabe? A análise linguística aprofundada. Os camaradas é tudo acadêmico, eles buscam o estudo da filologia, da origem das línguas, de tudo,
para poder levantar suas teses. E começam a avaliar esses textos. Então, a crítica textual vai cair em cima do texto, lançando crítica. Outra questão, você vai abrir o livro do Êxodo, capítulo 15, você tem o Cântico de Moisés. O Cântico de Moisés está lá, aquela maravilha toda de cântico. Quando você lê o cântico, você vai encontrar lá embaixo que Moisés diz que Deus estabeleceu a sua morada na montanha. Quer dizer, o templo só foi construído no monte por Salomão, depois que Davi comprou a montanha de Araruna. Então, esse texto não pode ter sido escrito por Moisés. Eles começam a lançar crítica nesses aspectos, e aí a crítica textual ela vai pegando cada texto. Como é que Davi derruba um gigante? Davi estava toda semana, quase todo dia, na casa de Saul, tocando para ele, na sala do rei, expulsando o demônio quando ele passava mal. Quando Davi vem, derruba o gigante, ele diz: que é esse menino? Quem é o pai dele? Manda chamar aqui. De quem você é filho? Ele não sabe quem é, não conhece, não sabe paradeiro de nada de Davi. Então, a crítica textual começa a mostrar que essas histórias não foram escritas por uma pessoa. A falta de não há uma estrutura linear, uma história... existe uma história sincrônica, aliás, diacrônica e não sincrônica nas escrituras. Por exemplo, livro de Daniel, capítulo 1, chega na Babilônia, 2 é o sonho de Nabucodonosor, 3 eles vão para a fornalha de fogo, 4 é o sonho de Nabucodonosor da árvore, 5, a queda da Babilônia nos dias de Belsazar. Belsazar. Capítulo 6 já começa com o Império Medo-Persa, que Daniel será lançado na cova dos leões. Capítulo 6. Capítulo 7 volta para os dias da Babilônia, nos dias de Belsazar. Volta para a Babilônia no capítulo 7. Vai para o capítulo 8, volta para o Império Medo-Persa. Vai para o capítulo 9, capítulo 10, aí volta para a Babilônia. Ele fica oscilando. Esse livro ele não foi escrito de forma linear, progressiva, em ordem cronológica. O livro de Jeremias, ele coloca um rei aqui na frente dos acontecimentos finais, depois volta como retrocedeu alguns anos, 10 anos atrás, 20 anos atrás, e coloca a narrativa lá na frente. O livro de Jeremias é uma miscelânea de textos e não segue em ordem cronológica. Se você ler Jeremias por capítulos em ordem cronológica, você bate de cara, vai sofrer. Então, não segue. Então, partindo disso, a alta crítica ela caiu em cima dos textos com força. Então, o Hampfield e o Grafe, outro sujeito, começaram a avaliar as duas fontes e o Ehlers juntou tudo e criou a hipótese documentária. O que seria a hipótese documentária? A hipótese documentária é chamada de teoria, é a mesma, viu? Teoria GEDP. E, em português, alguns estão colocando agora assim, GEDES. O que seria a teoria GEDES? E aí vem a sigla do inglês. O J de Yahvé, Javé. O E de Elohim, que é a segunda fonte. O D de Deuteronômio, a fonte deuteronomista. E o P de sacerdote, que sacerdote, tanto em holandês quanto em inglês, é P. Aí, que é o Prastley. E aí você vai ter GEDES, que é Jeovistas, Eloístas, Deuteronomistas e Sacerdotistas, que esses livros foram escritos, o Pentateuco foi escrito no período do cativeiro babilônico, quando se formaram essas tradições, e aí eles vão identificar em que período começou a se formar
a partir do ano 900, a tradição começou a se formar. Uma das provas é que foi encontrado nos dias de Josias o manuscrito do livro de Devarim, ou seja, de Deuteronômio, um fragmento da bênção e da maldição que levou o rei Josias a ficar em desespero, por conta da maldição que estava escrita lá. É que essa tradição ela é tardia, era algo desconhecido, quer dizer, estava sendo mantido na tradição oral, e agora encontrou um manuscrito, não era popular. Então, eles criaram essa teoria Gênesis. Você tem uma Bíblia no Brasil, toda comentada debaixo dessa teoria, que é a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém, as suas notas de rodapé, estão fundamentadas na hipótese documentária, tá certo? Você quer uma Bíblia para ler? Lançou agora a nova Bíblia de Jerusalém atualizada, eu não tenho ainda, mas é uma Bíblia fundamentada nessa hipótese documentária, partindo dessa crítica textual que deu origem a esse texto, que vai criar uma expansão para a teologia liberal, tá certo? Esse universo. E a hipótese documentária ganhou força e causou um estrago grande. A salvação da igreja em relação à Bíblia e os textos foram as descobertas dos manuscritos do Mar Morto em 1947, lá em Israel. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto trouxe luz e colocou por terra muita coisa da teoria da hipótese documentária. Se você quer ler uma obra hoje que trate disso, ok. O intervalo, né? Então, fechar aqui esse pensamento. Uma obra que você possa aprender sobre esse tema com aprofundamento, com responsabilidade acadêmica, uma obra que tem um copyright registrado na América, uma pesquisa acadêmica, você pega a obra que lançou agora, na nova edição, em um volume só. Eu tenho em 2 volumes, e está desatualizada a minha obra. Eu tenho Evidências que Exigem o Veredito, volume 1 e 2, de Josh McDowell, Novas Evidências. Então, é uma obra documentada, ele trabalha sobre a crítica textual no Antigo Testamento, a hipótese documentária e os contrapontos, os argumentos acadêmicos favoráveis à autoria de Moisés. Então, ele vai se valer da história, da filologia, da linguística, da arqueologia. É uma obra assim, eu não sei se alguém tem aí, Novas Evidências, Josh McDowell, eu acho que está pela editora Ragnos. Eu acho que é. Se não for, é outra editora aí. Novas Evidências, Josh McDowell. Está na sua lista de desejos, Leandro. Muito bem. Vou colocar aqui Novas Evidências para ir para o intervalo com essa citação. Se alguém quiser colocar lá no grupo a foto da capa, Novas Evidências, Josh McDowell. O Josh McDowell é um grande apologista cristão, ex-ateu, se converteu, né? Eu tenho um livro do testemunho dele, tem um documentário da história dele, né? Você pode assistir no YouTube, é bacana. Está vivo. O seu filho hoje também é um apologista, tem um livro aqui que ele escreveu com o filho, Evidências da Ressurreição de Cristo, que é uma das obras dele, fantástica. E nessa obra de evidências, ele trabalha em cima das teorias que surgiram sobre o Novo Testamento, a teoria da fonte, a teoria da crítica, a teoria da redação, e as teorias sobre o Antigo Testamento, que é a hipótese documentária, a alta crítica. Então, um livraço para você ler aí, fundamentar sua reflexão. Agora, vamos tomar aquele chocolate quente, aquela bebida gelada, ou quem sabe é o seu chimarrão, né? Não sei onde você está. Seja quente ou frio, vamos tomar alguma coisa e aproveitar um pequeno momento de liberdade e aliviar a coluna, tá bom? Então, um bom descanso.